Houve um tempo que não tinha Uber. Antigamente não tinha Uber. Não tinha essa facilidade de você poder chamar um carro e ir para onde você quisesse pagando um preço muito acessível. E aí, se você precisasse de um carro, você estava ferrado. Você ia ter que ir de táxi. Tava tarde, eu estava indo para casa e eu peguei o ônibus errado. Eu estava na região sul, por coincidência onde eu moro hoje, da cidade. Eu peguei o ônibus, em vez de pegar o ônibus que ia para a esquerda, que eu morava no SIC, eu peguei o ônibus que ia para o centro. E quando eu acordei, eu dormi no ônibus, quando eu acordei eu estava lá no centro. E não tinha mais ônibus, era perto da meia-noite e não tinha como voltar. E aí eu tive que pegar um táxi. Naquela época, foi R$ 50. R$ 50 era muito dinheiro. É muita grana, acho que faz uns 10 anos isso, talvez mais. E só que ele tem um problema. Na verdade, tinha dois problemas. O primeiro deles é que eu morava no SIC, Cidade Industrial de Curitiba, que é uma vila, um bairro perigoso, uma vila, não chega a ser uma favela, mas é uma vila. Se você conhece um pouco, se você conhece Curitiba, sabe do que eu estou falando, mas é um bairro perigoso. Segundo ponto, o peão aqui tinha dread. Dread é aqueles cabelos, como dizia meu priminho. Por que você tem cabelo de bueiro, tio? Dread é aqueles cabelos de bueiro, de Bob Marley lá, né? Mas eu não era maconheiro, tá? Mas eu tinha dread. E aí eu fui chamar um táxi para me levar até o SIC. Naturalmente o cara vai ficar desconfiado, vai ficar com medo. Meia-noite, o taxista não ia querer me levar. E de primeira, o primeiro taxista que eu falei, ele, não, bora lá. Ele olhou para mim, pensou um pouco, bora lá. Eu fui, no caminho eu perguntei para ele, falei, cara, você não ficou com medo de ir no SIC? Cara de dread? E não ficou com medo? Daí ele falou, não, cara, você é confiável. Eu olhei para você, eu confiei em você. A confiança é um fator muito importante. E ela, junto com a autoridade, podem transformar o seu relacionamento de vendas ou então de negócios. Não importa o que seja. Pode ser que você é um grande empresário e está fazendo negócios. As pessoas têm que confiar em você e ver a autoridade em você. Você está querendo vender um produto, barato ou caro. Elas têm que confiar em você e ver a autoridade em você. Você é um vendedor, você tem um trabalho, né, um cargo na sua empresa, você quer uma promoção, um cargo de confiança, quer ganhar mais. As pessoas têm que confiar em você e ver a autoridade em você. Existe uma forma muito simples de gerar confiança em você e existe uma forma muito importante e também simples de gerar autoridade. Dando spoiler, não vou falar sobre gerar autoridade pelos resultados, que é o que falavam ali há 5 anos atrás, era revolucionário. Você não mostra autoridade pelo diploma, você mostra autoridade pelo resultado. Não é isso que eu vou citar aqui, apesar disso ser muito importante também. E falando da confiança, eu vou falar de uma coisa que para mim faz muita diferença. E eu sei que eu sou confiável. Eu sei que as pessoas olham para mim e elas confiam em mim. Pode ser que você esteja olhando agora e falando, esse Jonathan aí, sei não. Mas em geral as pessoas confiam em mim. Confiança e autoridade. Para ter confiança, qual é o ponto principal? Eu criei uma frase há um tempo atrás, quando eu fazia as minhas reuniões para vender esse serviço, eu era copywriter, e eu coloquei na capa assim, né? A verdade é o gatilho mental mais poderoso que existe. E eu realmente acredito muito nisso. Faz muito sentido. E na prática isso funciona. Ser verdadeiro, passar verdade, demonstrar que você é de verdade, que você não está atuando, que você não está querendo botar uma pose, é muito importante para que as pessoas possam confiar em você. É claro que a gente pode se enganar. É claro que a gente pode ver uma pessoa e achar que ela é de verdade, mas a verdade é um picareta. Mas é como se a verdade tivesse um cheiro. Você conversa com a pessoa e você sente aquilo. Não tem nem muito como explicar racionalmente falando, mas dá para sentir quando a pessoa é de verdade e quando ela não é. Quando você vai comprar um carro usado, por exemplo, você não vai na loja. Usado que eu digo não precisa ser velho, né? Mas um carro usado, você não vai comprar na loja, ele só comprar pessoa física, tem um nome, vai comprar de uma pessoa direto. E você conversa com a pessoa e você não sente aquela firmeza nela, não dá.
tem que sentir essa confiança. E o pilar da confiança é a verdade. Quando você sente que a outra pessoa é de verdade, você confia nela. Eu lembro uma vez que um amigo meu falou isso pra mim. Ele falou, a gente tava falando de outra coisa e ele olhou pra mim e ele falou, cara, você é verdadeiro. E eu entendi naquele momento que essa era a minha principal característica. Minha principal qualidade, posso dizer assim. Eu sou verdadeiro, eu sou uma pessoa verdadeira. Eu não gosto de ficar fazendo pose, de ficar demonstrando que eu sou o que eu não sou. Meu, se eu sou ruim mesmo, eu sou ruim mesmo e eu sou desse jeito. Não fico fazendo pose. Eu vivo num contexto, eu tenho uma religião, sou cristão, e eu não gosto de pessoas que ficam botando uma pose de super santas. Meu, eu sou desse jeito aí. Tudo errado aí, show de bola. E tá bom assim. E as pessoas sentem isso. Elas sentem essa verdade. E aí que entra. Talvez você não vai ter a característica de ser verdadeiro. Você não é essa pessoa que é transparente em todos os momentos, que é verdadeiro. É como se fosse uma qualidade ser verdadeiro. E tá tudo bem. Você vai ter outras qualidades. Show de bola. Você não precisa ser sincero para ser verdadeiro. São coisas diferentes. A sinceridade às vezes é desnecessária. Basta você lembrar uma criança feia. E chega os pais dela e fala: "Ô, meu filho nasceu." Fala, opa! Ainda bem que tem saúde, né? A sinceridade aqui não é bem-vinda. Agora, a verdade sempre vai ser bem-vinda. Ser verdadeiro sempre vai ser bem-vindo. E mesmo que não seja isso um forte seu, um ponto principal da sua pessoa, você pode sempre estar desenvolvendo isso. Sempre estar lembrando disso e buscando isso. Buscando ser verdadeiro, as pessoas vão confiar em você. Porque você vai se tornar mais verdadeiro. Se você não fizer acordos com a mentira, com a dissimulação, com a propaganda exacerbada, você vai ser mais verdadeiro. As pessoas vão sentir. Como eu falei, dá para sentir quando a pessoa é de verdade e quando ela não é. Aconteceu algumas vezes, pessoas que vieram na nossa casa, a gente estava conhecendo essas pessoas. Não, eu digo algumas vezes porque não foi uma pessoa que falou, né, um casal, mais de uma. E eles conversando com a gente e tal, e eles falaram sobre isso. Falando, o que eu acho diferente em vocês é que vocês são de verdade. Vocês não ficam tentando parecer aquilo que vocês não são. E isso é fundamental para a confiança. Ser verdadeiro, passar verdade, gera confiança. E aí, naturalmente, você não vai usar essa confiança da maneira errada, né? As pessoas vão confiar em você e você vai manipulá-las. Uma vez um amigo meu falou que eu era manipulador. Esse mesmo que falou que eu era verdadeiro falou que eu era manipulador. Ele falou, ô, Satanás, sai fora. Não é Satanás, não, é meu amigo. Ele falou que eu era manipulador. Não, não sou manipulador. Ele falou, você é? Eu fiquei pensando, fiquei matutando. Eu sou persuasivo, sou insistente, eu posso ser teimoso, mas eu não sou manipulador. Manipulador é levar as pessoas conforme o teu interesse. Não tem como ser manipulador e ser verdadeiro ao mesmo tempo. Da mesma forma, se você for verdadeiro com as pessoas, gerar essa confiança e usar ela da maneira errada, não adianta nada também, né? Você vai manipular as pessoas para fazer aquilo que é bom para você, nem combina, porque daí você teve que mentir para chegar até ali, então não foi verdadeiro de verdade. A confiança é fundamental nos relacionamentos, para você vender, para você ter destaque, para você crescer. E o segredo para ter confiança é a verdade. Passe a verdade, seja de verdade. Hoje em dia está faltando muito isso no mundo. Ser de verdade. Esse é o primeiro ponto. Confiança. E o outro ponto que eu tinha dito era a autoridade. É fundamental que as pessoas vejam autoridade em você. E quando eu estou falando autoridade, não é mostrar que você é o bonzão da bola. Por exemplo, eu trabalho com marketing digital, esse é o meu ramo, marketing digital, vendas. E eu vou falar sobre copy, vou falar sobre estratégias, vou falar sobre funil. E só para ver se está aceso o trem aqui. E o que eles fazem no marketing digital? Os caras, né? As minas, os bagulho de ouro, né? Os cabelão, as bocas do tamanho do mundo, parecendo a Gretchen. E elas fazem assim, elas têm uma pose, blazerzinho e delay. Os caras, calça enfiada no rego, canela aparecendo, sabe? Aquele estilo lá, clássico, do empresário. E ele coloca lá, empresário. Isso gera para as pessoas, assim, uma visão, um senso de riqueza. Isso acaba sendo bom para essas pessoas. Só que assim, eu não sou desse jeito.
Não é porque o meu mercado se comporta desse jeito e dá certo para o meu mercado que eu vou fazer isso. Isso não está de acordo com a minha verdade, né? Não fere a primeira parte que eu falei ali de ser verdadeiro. Como que eu vou gerar confiança na pessoa se eu estou tentando ser aquilo que eu não sou? Só que isso muitas vezes gera autoridade, que é o que as pessoas acabam achando. Porém, não é dessa autoridade, ou melhor, desse tipo de autoridade que eu estou falando. Porque realmente isso gera autoridade também. Talvez uma carteirada gere autoridade também. Ou o clássico lá, que isso é importante, né? Os seus resultados. Então, assim, tá, beleza, Jonathan, você trabalha com marketing digital, então o que você já fez no marketing digital? Se eu te falar resultados que eu já tive, naturalmente vai gerar credibilidade e autoridade. Mas tem uma forma muito mais importante do que resultados, do que diplomas. Eu posso não te mostrar nenhum resultado, nem te dizer de nenhum resultado. Não tenho diploma, vou me formar ainda, né? Eu sou um... como que fala os caras que iam no show do milhão lá, que não sabia nada? Os universitários, né? Sou um universitário de 30 a mais. Universitário de 30 a mais. Então não tenho diploma para te mostrar. Se eu não tenho diploma, não vou ter pós, especialização. Se eu não tenho diploma, não vou ter mestrado. Talvez um dia eu tenha essas coisas, mas hoje eu não tenho. Então, sem essas coisas, tem algo que é muito mais poderoso para gerar autoridade. E eu busco nela a minha autoridade. Do que eu estou falando? Conteúdo. Quando você ensina, quando você fala, quando você transmite a sua mensagem, naturalmente as pessoas acreditam a autoridade para você. E essa autoridade é muito mais poderosa do que resultado. É aquele famoso... esse cara sabe do que está falando. Esse cara aí manja. Esse tipo de posicionamento é a produção de conteúdo, digamos assim, é a melhor forma de gerar autoridade. Não descarte o resultado. Eu, por exemplo, vendo com uma médica, então a formação acadêmica dela conta muito. Ela tem pós-doutorado. Você acha que a gente não fala isso? A gente fala e fala toda hora. Pós-doutorado nos Estados Unidos. Então conta seu currículo também, ainda mais em alguns cenários, né? Como, por exemplo, medicina. Ninguém quer estudar, aprender com uma médica que não sabe nada, que não estudou nada. Então sim, use essas coisas, use resultados, mas principalmente se posicione pelo que você sabe, pelo que você consegue transmitir. Quando uma pessoa ela se posiciona lá, eu sou uma autoridade, vou dar um exemplo aí da minha parceira ali, eu sou uma autoridade em endocrinologia. E aí ela abre a boca para falar, só sabe falar Monjaro, sabe? Não dá. Tem que ter conteúdo. E quando você mostra que você sabe do que você está falando, isso passa muita autoridade. Abrindo um parênteses nesse ponto da autoridade, isso não é saber de tudo, tá? É uma porcaria quem sabe de tudo. Eu não ouço muitas pessoas, até minha esposa estava falando isso essa semana, mas você é difícil aprender com alguém. Eu não tem dificuldade de aprender com as pessoas, desde que elas sabem o que estão falando. Então, assim, o cara, para eu ouvir ele tem que saber. O cara que passa o treino para mim lá, ele faz... agacha com 200 quilos. Então, assim, como que eu não vou ouvir o cara? O cara tem resultado. Ele sabe do que ele está falando. Então eu vou ouvir. E esse ponto de a pessoa saber o que está falando ali é muito importante. E dá para sentir. Dá para sentir, cara, ele sabe o que está falando. Ele tem conteúdo. Foque nessas duas coisas que vai gerar muita credibilidade e vai fazer você alcançar os objetivos que você tem, independente da sua realidade. Gere confiança. O segredo para isso é ser verdadeiro. E gere autoridade. O melhor ponto é ensinando, mostrando que você sabe o que você está falando. Espero que essas duas coisas possam te ajudar de alguma maneira e que você possa gerar autoridade, que você possa ser mais confiável para atingir seus objetivos, sempre de maneira verdadeira, sempre de uma maneira que vai ser relevante para as pessoas também. Se você gostou do vídeo, você vai dar like e se você gostou muito, você se inscreve no canal porque eu fico feliz. E se eu ficar feliz, eu gravo outro vídeo. Se eu gravar outro vídeo e você gostar da Red, você vai ver outro vídeo.
Beleza? Abraço, até o próximo.